Olá, amigos, irmãos e irmãs. Nossa saudação fraterna a todos os nossos queridos e generosos irmãos que porventura virem a assistir esse nosso vídeo, esperando encontrá-los todos com saúde, com muita paz no coração, para a continuidade das nossas tarefas nessa nossa jornada terrena, pois todos estamos em uma viagem, né? Nós somos transeuntes aqui, né? Estamos transitando aqui pelo planeta Terra, por essa dimensão mais física, como transeuntes, como falei há pouco, mas com uma tarefa. Nós não estamos a passeio, nós não estamos de férias, né? Nós não estamos como se estivéssemos num spa. Nós somos espíritos numa experiência humana. Portanto, tudo que pudermos aproveitar dessa experiência humana para o espírito que somos, porque nós somos espíritos imortais, que nós possamos ter essa consciência e essa convicção. Então, nesse nosso trânsito por aqui, nessa nossa caminhada, nós nos deparamos no dia a dia, com uma série de situações nem sempre agradáveis. Porque o plano nosso aqui, o planeta Terra, ainda é um plano de expiações e provas. Está próximo de começar a entrar no planeta em regeneração. Mas ainda estamos aqui com nessa categoria do planeta Terra, né? Então, nessa nossa jornada, nós na verdade, nos reencontramos, porque nós estamos caminhando juntos em grupos espirituais, em grupos de espíritos, há muito tempo. Os nossos amigos, os nossos familiares, são espíritos que nós estamos caminhando há muito tempo juntos. Porém, nessa caminhada, cada um de nós fez escolhas que nem sempre são, digamos assim, simpáticas a nós outros, e as nossas escolhas nem sempre simpáticas aos outros. Isso quer dizer o quê? Que nós temos ideias diferentes, concepções diferentes, níveis evolutivos diferentes, capacidades interpretativas, capacidades perceptivas diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Então, em função dessas diferenças, ocorre na nossa caminhada, muitas vezes, nós podemos chamar de encontros e desencontros. Nos encontros, tudo bem, porque nós entramos pela linha da afetividade, pela linha da simpatia, né? O problema são nos desencontros. Aí é que muitas vezes afloram em nós sentimentos antagônicos à nossa própria evolução. Então, nós trabalhamos
com emoções, por exemplo, com emoções, com sentimentos bastante diferenciados, né? Então, cada um de nós tem emoções diferenciadas e, claro, sentimentos diferenciados, porque a nossa evolução ainda é marcada por um aspecto, eu diria assim, ainda inferior, porque ainda nós nos detemos muito nos interesses materiais, e isso pode provocar, né, em nós decepções, frustrações, porque as coisas deste mundo aqui, elas são importantes, mas elas não são fins. A gente tem falado várias vezes, né? As coisas deste mundo aqui, elas são meios, meios para que desses meios nós possamos tirar experiências humanas, né, que possam resultar em um produto para a nossa espiritualização. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, né, como espíritos, mas perfectíveis. E essas experiências reencarnatórias, idas e vindas do plano espiritual para cá, daqui para lá, pela chamada morte, são etapas, né, em que nós estamos, de certa forma, enfrentando, cursando a própria vida para ir galgando, né, essa grande escadaria do progresso. Mas a grande proposta, então, é nós ascendermos, é a nossa ascensão. Mas nós vamos usar um termo usado pelos irmãos luminosos ou luminares do espaço, que é uma ascensão árdua. Isso quer dizer o quê? Trabalhosa. Porque nessa subida nós vamos ter que trabalhar nas nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Então, nós vamos, em falando de emoção, e nós vamos falar em algumas dessas emoções e sentimentos que nós precisamos trabalhar, né? A emoção, só para nós entendermos, ela é uma mistura de aspectos sensoriais, ou seja, físicos, e aspectos espirituais. Então, a emoção é uma mistura de sensação, as sensações aparecem e são registradas pelos nossos sensores, e então a sensação ela é material, e ela vai se misturar, essa sensação, com o sentimento, que aí é do espírito. Então, a emoção é algo que é misto. Ele tem características materiais, ela tem características materiais, mas espirituais principalmente. Porque os sentimentos é que vão marcar essa característica espiritual que está misturada à sensação que é física. Então, a emoção é um misto de matéria e espírito, né? Então, nós temos vários momentos, né, em que nós vamos enfrentar circunstâncias não muito agradáveis, né? Vamos enfrentar, por exemplo, só para citar uma delas, que nós vamos citar outras emoções, né? Por exemplo, o medo. Nós enfrentamos o medo? Com certeza. E o medo também nós precisamos considerar que, em muitas circunstâncias, é um recurso necessário, porque exatamente para que a preservação da vida, né, nós possamos
é preservar a vida, enfim, não nos deixar levar pelas imprudências, né? E assim por diante. Então, mas só que há momentos em que esse aspecto chamado medo, né? Esse sentimento, ele se torna exacerbado, passa do limite, não apenas aquele medo que vai me dar segurança, por exemplo, para atravessar uma rua com cuidado, dirigir com cuidado o nosso automóvel. Né? Então, quando, por exemplo, esse medo de atravessar a rua, se ele chegar ao ponto de você não sair mais de casa porque fora tudo está se apresentando como perigo, aí já há uma exacerbação. Né? Então, esse medo, que antes ele era uma prevenção, né? Ele passa a se tornar, eu diria, até patológico, né? Porque começamos a entrar em questões, né, de aceleramento, né? Aceleramento dos batimentos cardíacos, poderemos ter problemas circulatórios, né? A nossa consciência pode estar alterada e nesses momentos, a lucidez, a lucidez nossa vai se tornando menor, né? A capacidade de discernir, a capacidade de pensar, de organizar ideias. Né? Então, é alguma coisa que é preciso ser trabalhado, ou seja, se chegar a esse ponto mais complicado de que acabei de falar, precisamos buscar ajuda, né? Psicológica, quem sabe até psiquiátrica, né? Para que possam ser tratados esses sintomas que eles começam a tomar uma proporção muito grande. Então, existem vários medos que a gente tem. Né? Por exemplo, nós temos medo da velhice, né? Nós temos medo de ficar doentes, nós temos medo da pobreza, né? Nós temos medo da morte. Né? Então, nós espíritas, com todas essas informações, principalmente aquelas que estão exaradas no Evangelho de Jesus, elas, uma vez estudadas, uma vez conhecidas, né, meditadas, sentidas e vividas, nós vamos verificar que elas vão nortear a nossa caminhada, vão nortear as nossas escolhas e também vão nos dar uma segurança para que, diante dessas emoções, desses medos, nós possamos trabalhar de uma forma clara e encarar essas situações em que está se apresentando como essa emoção chamada medo. Né? Então é muito importante e por isso nós precisamos cada vez mais buscar Jesus, seu Evangelho, né? Para que possamos ter aquela segurança, buscar, por exemplo, quando ele pede lá no Sermão da Montanha que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, né? Olhai os pássaros do céu, né? Olhai o lírio do campo, né? Que ele está se referindo à providência divina, que tudo está sob o controle de Deus. É evidente que nós temos a nossa liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas é evidente que tudo isso é limitado porque o controle maior é o controle divino. Né? Então, que a gente possa
trabalhar esse processo emocional, porque as emoções nós temos que já registrar, né, para ficar bem claro, que é normal nós termos emoções. Só que o que não é normal é nós deixarmos que elas nos dirijam. Né? Então, possuir emoções é uma coisa, e ser possuído pelas emoções é outra coisa. Né? Também lá no Evangelho, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, Jesus vai dizer assim: ó, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que ele está querendo dizer com isso? Que essas pessoas mansas, elas estão dentro de uma mansuetude tal que não deixam que a terra as possua. Elas dominam a matéria. Elas dominam a terra nesse simbolismo. Né? Então, assim também com relação às emoções. Possuir as emoções é o grande desafio, porque se nós não as dirigirmos, elas nos dirigirão. E isso é um problema, porque nas emoções, quando elas nos dirigem e nós fazemos escolhas naquela efervescência emocional, quase sempre as nossas escolhas estão distantes das diretrizes cristãs. Né? Quando Jesus está pedindo a mansidão, se alguém te bater numa face, mostre a outra. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe mais 1000 com ele. E assim por diante. Então, as diretrizes evangélicas, para que nós possamos nos aproximar, precisamos estudá-las, né? Conhecê-las bem, senti-las meditando, né? Sentindo e procurando vivenciar, que é a grande proposta do Evangelho, né? Para que não fique uma coisa só teórica em nós. Né? Então, precisamos trabalhar, né, para vencer essa questão, trabalhar, por exemplo, a coragem, né? Trabalhar a esperança ativa, porque nós devemos ter fé, esperança e caridade, como nos informa o Evangelho, mas a nossa esperança precisa ser ativa, porque se nós ficarmos esperando passivamente, aí nós não saímos do lugar, porque ao esperarmos de forma ativa, nós vamos estar vibrando numa frequência boa. Né? Isso é muito importante. Né? E com essa frequência mais alta, nós vamos sintonizar também com mentes, com almas luminosas que vão nos passar conforto, vão nos passar amparo, proteção, né? Balsamizando os nossos corações, principalmente pacificando os nossos corações, né? Desenvolvendo amorosidade em nossas relações. Isso é muito importante, né? Isso é a esperança ativa. E focarmos o bem, isso é muito importante. Né? E no começo desse processo todo, que nós deixamos para falar no final aqui desse momento, é a humildade, porque nada disso se consegue, mas nada mesmo, se nós formos orgulhosos. Né? Porque o orgulho é exatamente o oposto da humildade. Né? Então, desenvolver a humildade, né? Isso é fundamental. Jesus vai dizer também lá nas bem-aventuranças, já na primeira, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses pobres de espírito que ele se refere são os humildes, ou seja, a virtude que ele está trazendo, que está ali embutida nessa bem-aventurança, é a virtude da humildade, que é tudo. É preciso que a gente lembre que sem a humildade, que é essa base moral, né, essa base amável, fraterna, sem ela fica complicado nós pegarmos
as demais virtudes, né? Então, que nós possamos perceber que os medos precisam ser trabalhados por nós, encarando-os, mas buscando informações a respeito. A doutrina espírita nos auxilia muito, né, nesses aspectos psicológicos, espirituais, né, afetivos nossos. Então, e o grande modelo é Jesus, né? Então, nós temos aqui ainda uma outra emoção muito comum na nossa vida, que é exatamente nos momentos em que nós nos irritamos, a irritação, né? Também conhecida como raiva, né? Isso é uma parada ainda nossa. Eu costumo lembrar e penso que a raiva, o problema não está em si, nela, mas na manutenção dela, né? Então, na medida em que nós nos irritamos, mas em seguida compreendemos a, a inapropriedade, né, daquele momento, daquela emoção, nós já mudamos o padrão. E aí, nisso, nós vamos verificar uma outra virtude chamada resiliência, né, que vai estar lá na segunda bem-aventurança, que trabalha com a resignação. A resiliência é aquela virtude que vai fazer que nós recebamos a pressão do momento, e essa pressão a gente chama de estresse, né? Somos estressados, estamos diante de uma situação estressora, né? Então, é o momento de a gente perceber que é uma circunstância passageira, que em seguida aquele estresse passa e nós precisamos estar atentos para voltar ao normal com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Eu gosto de comparar aquele balãozinho de aniversário, eu chamo de bexiga de aniversário, né? Onde você enche ele, depois amarra, e se você apertar ele, você está o quê? Ao apertar, você vai estar estressando. Mas quando você solta, quando você para de apertar, ele volta ao normal. Isso é resiliência, né? Então, que a gente não permaneça muito tempo, né, com aquela situação estressora, porque às vezes nós mesmos é que alimentamos, né? Queremos saber mais coisas, não concordamos, discutimos, e nós vamos nos estressando. Então, esse balãozinho vai sendo apertado cada vez mais. Então, nós temos que entender que chega um momento que precisamos parar, alguém precisa parar. Então, sejamos nós que já temos essas informações, para que o balãozinho psicológico nosso possa voltar ao seu estado normal, né? Porque continuar com aquela deformidade que quando a gente aperta o balãozinho ele se deforma, porque recebe uma força estressora, né? E assim também as circunstâncias, elas nos apertam, nos estressam, e muitas vezes nós ainda alimentamos, isso que é complicado. Então é importante que a gente entenda que a circunstância estressora, ela também está em nossas mãos para pararmos de apertar esse balãozinho psicológico nosso. Se o outro não para, mas nós deveremos parar. Parar, começar a pensar em palavras, em pensamentos afetivos, bons. E aí nós vamos voltando ao normal, né? E não vamos alimentar aquela chamada raiva, né? Então, que nós não nos preocupemos, mas, puxa, eu sou espírita, ainda de vez em quando eu sinto raiva. Isso não é problema, o problema é você ficar continuamente com raiva. E se você ficou com essa situação emocional em função de que alguém lhe agrediu, que nós possamos
verificar que ainda temos um melindre em nós que ficamos ressentidos, né? Então, evitar o ressentimento, isso é importante, né? Porque o ressentimento é uma coisa muito séria, parece assim aquele ponto da raiva que você não colocou para fora e você fica com ela embutida em você, né? Então, isso é muito importante, porque o perdão ele é necessário, né? Mas muita gente acha que o perdão precisa ser pedido, precisa ser verbalizado. E não necessariamente, né? Porque mesmo distantes nós podemos estar perdoando, evitando ficar com aquela mágoa, com aquele ressentimento, né? E volta à história do balãozinho, que a gente pare de apertar, porque esse balãozinho psicológico, porque cada vez que eu lembro daquele agressor, se eu continuar sentindo que eu estou com o meu balãozinho apertado, estressado, significa que eu não perdoei. Então eu preciso me lembrar da própria agressão. Eu não preciso esquecer. Tem gente que acha que para perdoar precisa esquecer. Necessariamente não. Porque nós vamos cada vez mais trabalhar o sentimento. Porque a memória, ela está lá, a gente dificilmente vai esquecer, mas quando a gente trabalha esse aspecto para que possamos mudar os nossos sentimentos a respeito daquele agressor, num processo de ressignificação, nós vamos também não nos interessando em lembrar, dificilmente vamos lembrar, mas quando lembramos, ou alguém nos lembra, nós precisamos ver como é que estamos por dentro. Ao vir aquele gatilho, nós vamos sentir de novo aquelas emoções negativas? Ou já lembramos como se nunca tivesse acontecido nada, né? Então a gente vê como isso é importante na nossa caminhada para que a gente possa trabalhar, né? Outra coisa que nós precisamos cuidar, o ressentimento, nós já falamos um pouquinho aqui, né? Então, que possamos evitar o ressentimento até para poder perdoar, né? E também também ao nos avaliar, se nós observarmos que esse ressentimento ainda existe uma mágoa, né? Um azedume a respeito, acerca daquela circunstância, precisamos entender que nós precisamos trabalhar o melindre, porque perdoar só a ponta do iceberg não resolve. Precisamos trabalhar a parte do iceberg que está para baixo d'água, a parte submersa, essa coisa que está no nosso inconsciente, né? E com isso nós vamos precisar de estar trabalhando no bem. O trabalho no bem, o amor a esse trabalho, né? Pedro vai dizer lá na sua carta, né, de que o amor cobre a multidão de pecados. Olha que coisa fantástica, né? Porque nesse trabalho amorável, nós estamos já descontando os possíveis débitos gerados, né, pelas nossas, pelos nossos equívocos, né? Então, precisamos cuidar bastante com isso, né? Outra coisa que também somos convidados, né, a trabalhar é a questão da culpa. Que nós possamos entender que a culpa é alguma coisa que não nos auxilia a resolver as nossas questões morais. Porque nós ainda estamos numa dimensão e num nível evolutivo que ainda de vez em quando falhamos, nos equivocamos. Agora, ao praticar um ato equivocado, depois reconhecermos que erramos, né? Ficar com culpa não vai nos auxiliar a sair daquela situação. Ao contrário, a culpa paralisa a alma. Aí então os irmãos podem dizer, mas e daí, Luiz, o que eu posso fazer? A recomendação dos espíritos de luz é que nós sepultemos a culpa
e abracemos a responsabilidade. Isso é muito importante, né? Eu gosto sempre de citar os dois exemplos lá do Evangelho, que é o caso de Judas, que traiu Jesus, e o caso de Pedro, que também traiu Jesus. Foram dois delituosos, né? Dois delitos praticados. Mas cada um teve um desfecho diferente, porque um abraçou a culpa, que foi Judas. O que aconteceu por ele abraçar a culpa? Ele saiu correndo desesperado na primeira figueira, ele praticou o autocídio, né? E Pedro traiu na hora da negação, né? Quando negou 3 vezes, Jesus já tinha avisado-o lá na última ceia, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Mas Pedro, ele chora depois da última negação, ele chora, mas aquele choro do arrependimento sincero. Abraça a responsabilidade e dali para frente ele vai se transformar no grande Pedro. Aliás, a vida de Pedro depois da negação é o grande modelo para todos nós, o grande exemplo de transformação, com aquela rudeza toda dele, né? Mas com uma evolução espiritual já considerável, ele começa a aplicar, então, na sua vida, os ensinos de Jesus. E assim, irmãos, nós estamos concluindo a nossa live de hoje, agradecendo a atenção de todos, pedindo e recomendando que todos nós estejamos em paz, pedindo a Jesus que nos abençoe, abençoe todos os lares que estão sintonizados conosco e que a paz de Jesus possa estar com todos, hoje e sempre. Que assim seja.